Olá, pessoal. Eu vou fazer agora um somador ou subtrator, tá? Um circuito que soma ou subtrai. Eu vou fazer ele aqui no Logisim, tá? Eu já tenho algumas coisas prontas aqui que eu já fiz, né? Anteriormente eu já fiz um seletor de 2 bits, seletor de 1 bit eu fiz também, apesar de já ter no seletor de 1 bit, somador de 1 bit, somador de 4 bits, somador de 8 bits. Então já tem algumas coisas prontas, tá? Inclusive já fiz o circuito aqui uma vez, mas eu vou fazer de novo junto com vocês. Então vamos fazer um somador subtrator. Vamos lá. Vamos pensar como é que a gente vai fazer. Eu quero somar ou subtrair com 8 bits. Então vou criar aqui, aderir ao circuito, somador subtrator, somador sub 8 bits. Vou dar esse nome pro meu circuito, né? E dentro dele, dentro desse circuito, eu vou colocar um somador de 8 bits que eu já tenho pronto aqui. Tá? Então eu vou colocar aqui um somador de 8 bits. O que eu preciso para fazer uma subtração? Eu preciso pegar um número e calcular o complemento de 2. Tá? Então eu posso utilizar o NOT para ter o complemento de 2, né, que é basicamente inverter o número. E aí eu vou ter que selecionar o número, caso eu queira somar, ou selecionar o contrário dele. Deixa eu ver se eu tenho aqui o seletor, controlador, plexer, arithmetic, memory, input output, wiring. Então eu tenho uma série de coisas aqui a meu dispor, tá? Inclusive o seletor. Entendeu? Só estou vendo se eu localizo ele aqui. Aqui um bit selector, esse aqui é o seletor. Eu posso utilizar um seletor ou eu posso utilizar o seletor que eu fiz, que é o seletor de 1 bit que eu já implementei. Eu posso utilizar tanto o seletor que já tem pronto quanto o seletor que eu fiz, que é esse daqui. Tá? Eu vou selecionar e aí eu vou utilizar o meu, tá? Eu prefiro utilizar o meu seletor. Só lembrando o funcionamento do seletor, deixa eu colocar aqui. O funcionamento do seletor é o seguinte: eu vou ter uma entrada, vou dar, por exemplo, aqui uma entrada qualquer, apontada aqui para a esquerda. Vou ter a minha entrada, vou ter a minha segunda entrada aqui, apontada para leste, e eu vou ter o meu seletor, que também é uma entrada. Então, eu vou selecionar qual entrada que eu quero. Então vamos lá, só para lembrar o funcionamento do seletor. E aqui eu vou ter uma saída, vou deixar a saída assim por enquanto. Se o seletor for 0, eu vou ter como saída o primeiro elemento, seja ele verdadeiro ou falso. O segundo elemento não interfere na brincadeira, tá? Aqui é 1, o segundo elemento não interfere na brincadeira. Se o seletor é 1, aí o primeiro elemento não interfere na brincadeira e o segundo elemento vai ter ele como saída. É isso que eu quero. Por quê? Porque eu vou ter que, para subtrair, eu vou ter que calcular o complemento do número. Tá? Então eu vou ter, deixa eu colocar aqui, eu vou ter uma entrada chamada subtração. Tá? Então eu vou colocar aqui subtração. Deixa eu apontar ela para o sul. Tá? Eu vou ter uma entrada dizendo se se trata de uma subtração ou não. Então tá aqui. É uma subtração ou não é uma subtração. Se for uma subtração, eu tenho que pegar, deixa eu colocar aqui o meu B, tá?
Se for uma subtração, eu tenho que pegar o contrário do B. Tenho que pegar o complemento do B. Então, deixa eu colocar aqui o meu elemento. Deixa eu só dar uma caprichadinha aqui. Aqui eu coloco o meu elemento. E aqui eu coloco a negação do meu elemento. Aqui eu coloco a negação do meu elemento. Aqui eu coloco o elemento. E aqui eu coloco a negação do elemento, tá? Ou seja, se eu tiver uma subtração, se a subtração for verdadeira, eu pego o complemento do meu elemento. Então, vamos dizer aqui que a subtração é 0. Aí eu estou trabalhando com o complemento. Se a subtração for 1, deixa eu só puxar um pouquinho aqui. Deixa eu dar um espacinho aqui. Deixa eu ver se exatamente está dando certinho aqui o que eu gostaria que fosse. Deixa eu puxar essa negação para cá. Então, se ele vale 1, eu tenho aqui o segundo elemento, tá? Se ele vale 0, se o meu seletor vale 0, aí eu tenho o primeiro elemento. Então, provavelmente o que eu quero é... Deixa eu montar aqui o meu circuitinho. Provavelmente o que eu quero é nesse formato aqui, tá? Então, se for uma subtração, eu quero o complemento do número. Se for uma soma, eu quero o próprio número, tá? Então, agora acho que está certinho. Vamos ver se está fazendo sentido aqui. Essa variável que se chama subtração. Se a subtração for 1, eu estou trabalhando com o complemento, né? O 0, eu estou pegando 1, e o 1, eu estou pegando 0. Eu estou selecionando o contrário do número, no caso de ser uma subtração. No caso de não ser uma subtração, aí eu estou pegando o próprio número. Por quê? Porque se eu pegar o complemento do número, o número em complemento de 2, aí ele automaticamente se transforma numa subtração. Se eu somar o complemento do número, eu estou subtraindo o complemento de 2. Eu tenho que fazer o complemento e somar 1. Então deixa eu ver se esse meu circuitinho aqui tá num tamanho honesto aqui, tá? Deixa eu selecionar ele aqui. Acho que ele tá de bom tamanho. Eu vou precisar, deixa eu só mover ele um pouquinho para a direita, tá aqui. Então, esse é o meu circuito que eu pego, ou eu pego o número, ou eu pego o complemento do número, para 1 bit. Eu vou precisar disso aqui para 8 bits. 1 bit, 2 bits, 3 bits, 4 bits, 5 bits, será que vai caber? 6 bits. Vamos colocar um pouquinho para baixo. 7 bits. 8 bits. Então tem aqui o meu número com 8 bits, tá? Então tá aqui o meu. E eu vou ter a saída de acordo com a minha variável que se chama subtração. Então, deixa eu dar nome para esses elementos aqui. Eu quero o label seja B0. Esse aqui eu quero que o label seja B1. Esse aqui o label seja B2. Esse aqui o label seja B3. Label B4. Label B5. Label B6 e label B7. Então são os meus
8 bits, B0 a B7. Eu vou ter a minha entrada que diz se é subtração, então o label dessa aqui é subtração, vou chamar de sub, tá? Se é subtração ou não, eu vou pegar essa variável subtração e passar aqui, vamos lá, minha variável subtração. Então, vai ser sempre no formato seletor. Deixa eu só ir daqui para cá, que é um pouquinho melhor. Daqui para cá. Um pouquinho melhor. Ok. E eu vou selecionar. Ou eu pego o número, ou eu pego o complemento do número. E aqui vai ser... Ó, tá todo mundo 0. Tá? Eu estou usando o subtração como seletor. Não é subtração, então eu estou pegando o próprio número. Vamos dizer que seja uma subtração. Deixa eu tentar diminuir um pouquinho aqui. Tá? Então, subtração está valendo 0. Se eu mudar subtração para 1, aí eu pego o complemento do número. Tá? Acho que ficou meio pequeno aqui. Eu não aceito qualquer valor aqui. Mas acho que está dando para enxergar, né? Deixa eu aproveitar um pouco melhor o espaço aqui. Puxar um pouquinho para cá. Agora está dando para enxergar tudo. Então, se eu pego o subtrator igual a 1, eu inverto todos os bits. Vamos dizer que o número é 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, por exemplo. Aí, a hora que eu pego o número, é 0, 0, 0, 1, 1, 1. A hora que eu seleciono o complemento do número, eu estou usando um seletor, eu inverto, aí vira 1, 1, 1, 0, 0, 0. Então, ou eu pego o número, ou eu pego o complemento do número. É isso que eu estou fazendo aqui. Só que se for subtração, eu preciso somar 1 nesse resultado. Tá? Então ainda tem um detalhezinho que eu não fiz, mas vamos fazer aqui. Vamos fazer as conexões aqui. Meu B0 vai se conectar com B0. O meu B1 vai se conectar com B1. O meu... Opa! Que eu fiz um pouquinho mal feito. Deixa eu conectar direitinho. Ok. O meu B2 vai se conectar com B2. O meu B3 vai se conectar com bit 3. O B4 com o bit 4. O B5 com o bit 5. O B6 com o bit 6. O B7 com o bit 7. Vou dar uma puxadinha para cá. Pronto, então conectei. Não sei se o desenho está o mais bonito possível, tá? Mas ou eu mando o número, caso subtração seja 0, ou eu mando o complemento do número. Ou eu mando o número, ou eu mando o complemento do número. Tá? Tem essas duas opções aqui. Eu mando o número, ou eu mando o complemento do número. E aí eu coloco as variáveis A que estão faltando. Deixa eu colocar aqui A0 para leste, A0, A1, A2, A3, A4,
A5, A6 e A7. Aí são as minhas variáveis. Deixa eu dar nome para essas variáveis. Essa variável vai ser o A0. Essa variável vai ser o A1. Essa variável vai ser o A2. Essa aqui A3. Essa aqui A4. Opa. A1, A2. A3. Essa aqui A4. Essa aqui A5. Essa aqui A6 e essa aqui A7. Pessoal, uma coisa importante. Esse vai 1, aqui que ele pode colocar o vai 1 para o primeiro bit. O que eu coloco nesse valor? Então vamos pensar um pouquinho. Se eu mandar o número, se a subtração não for subtração, eu mando o próprio número. Caso contrário, eu passo o oposto do número e eu tenho que somar 1. Tem uma forma fácil de somar 1. Eu puxo essa variável aqui, ó, que é o subtrator, e mando como se fosse a entrada aqui do circuito. Então, eu coloco um a mais, é o Cin, é o carry de entrada, tá? É o carry de entrada que ele recebe. Aí eu faço o inverso do número e somo 1, que é o complemento de 2. E aí eu tenho a minha saída aqui. A minha saída vai ser, deixa eu colocar aqui, minha saída vai ser C0, vai ser C1, vai ser C2, C3, C4, C5, C6 e C7. Não vou mandar o Cout para a saída. Vou deixar o Cout aqui paradinho. Tá? Vou deixar ele aqui no meio. Vamos dar nome para essas variáveis. C1. Opa. C1. Essa aqui vai ser o... Desculpa, C0, né? C0. Essa daqui vai ser C1. Essa aqui vai ser C2. Essa aqui vai ser C3. Essa aqui vai ser C4. Essa aqui vai ser C5. Essa aqui vai ser C6. E essa aqui vai ser o C7. Vamos ver se o nosso circuito está bonito. Eu mudo aqui, ó. Aqui. B0, B1, C0, C1, C2, C3, C4, C5. Não está bem em ordem. A7, B7, A6, B6, B5, A5, A4, B4, A3, B3, A2. Tá um pouquinho fora. Tá um pouquinho fora de ordem aqui. Então eu faria o seguinte. Eu pegaria isso daqui e tentaria melhorar um pouquinho a ordem. Vou selecionar isso aqui. Somador subtrator de 8 bits, né? Então, o B0 está na posição certa. Não, começa com A0, né? Então, vou colocar o A0. Deixa eu só pegar aqui. A0. B0. A1. Opa. A1. B1. Ficou meio grudadinho demais. O A1 com B1.
B1. A2, B2. A3, B3. A4, B4. A5, B5. A6, B6. A7, B7. Então, agora tá certinho. Posso voltar. Somador de 8 bits. Agora ele tá bonitinho como eu gostaria que ele estivesse. E a saída C0, C1, C2, C3 também tá certinho. Meu somador subtrator de 8 bits. Vamos ver se está funcionando. Então eu peguei o número, calculei o complemento deles, usei um seletor, peguei o complemento dele e somei 1 por esse Cin aqui. Por isso eu estou em complemento de 2. Vamos testar se está funcionando. Vamos pegar os números aqui. Vamos pegar o número 1 mais 1. E não é subtração. Então, 1 mais 1 deu 2. A conta deu certo. 2 mais 1 dá... Aqui, desculpa, 3 mais 1 deu 4. 7 mais 1 deu 8. 15 mais 1 deu 16. 17, 18. Tá somando certinho. Tá somando certinho. Agora vamos fazer a conta 10 menos 8. Então aqui eu tenho 2, 4, 8. Aqui eu tenho o número 10. 10 menos 1. E aí vamos colocar a subtração aqui. 10 menos 1 dá 9, tá certo. 1, 2, 4, 8. 8 mais 1 deu 9. 10 menos 2 dá 8. Fez a conta certinho. 10 menos 8 dá 2. Tá fazendo a conta certinho, tá? Porque o primeiro número é maior que o segundo. Então tá fazendo a conta certinho. Ele é o uso de um somador, mas usando o complemento de 2. Vamos pegar agora, se eu pegar um número maior aqui, o número 1 menos 3, por exemplo, aí vai dar um número esquisitão, mas esse número, se eu pegar o número 1 e subtrair 3 dá menos 2. Esse aqui é o número menos 2 em complemento de 2, tá? Ele representa o número negativo em complemento de 2, tá certo também, tá? Então esse é o nosso somador e subtrator. Eu posso usar ele no main? Eu posso. Vai dar um pouquinho de trabalho aqui, porque eu tenho que conectar todas as entradas, né? Deixa eu ver se eu consigo aproveitar isso que eu já tenho aqui. Eu vou apagar isso aqui. Então, no main, eu posso usar o meu circuito somador-subtrator. Eu pego aqui o meu circuito, arrasto e solto ele aqui, tá? Vou precisar colocar ele num deitado. Deixa eu ver aqui. Opa. Não era o que eu queria. Deixa eu dar mais um espacinho para baixo. Vou colocar aqui norte. Era isso que eu queria. Então vamos ver se ele se encaixa aqui onde eu estou precisando. Então, aqui ele encaixou perfeitamente. Em cima ele não encaixou. Deixa eu só ver o que eu precisaria fazer. Precisa deslocar para a direita esses elementos aqui. Deixa eu colocar esses elementos umas duas casas para a direita aqui. E vamos ver se agora se encaixou perfeitamente aqui. E aí eu vou colocar os meus Cs aqui. Tá, então
Estou usando meu circuitinho no main. O meu somador subtrator está sendo usado no main, é um circuito que já está pronto. Aqui eu tenho que colocar, na verdade, uma entrada. Eu tenho que colocar se é subtração ou se é soma. E aí eu posso brincar com o meu somador subtrator, posso atribuir valores, né? 1 mais 1, 2. 1 menos 1, 0. 3 menos 1, 2. 7 menos 1, 6. 15 menos 1, 14. 15 menos 7, 8. Tá? E aí ele faz a subtração ou faz a soma. Tá? Então, esse é o circuito somador-subtrator. Legal? Então, vamos encerrando por aqui.